Bom, boa noite. Vamos começar a sessão 1.4, então, fórmula de Taylor. Essa sessão aqui é bem importante e é a última dessa parte de derivadas. Vamos começar com uma definição, então. Então, definição. Se f de um intervalo em R n vezes derivável em A pertencente a esse intervalo, o polinômio de Taylor de ordem n de f no ponto A é dado por P de H igual a f de A mais f' de A vezes H mais f duas linhas de A vezes H ao quadrado, dividido por 2 fatorial, que é 2, mais ponto, mais f, a enésima derivada de f de A de H elevado a n sobre n fatorial. Bom, vamos para algumas observações sobre esse polinômio e ver o que esse cara está fazendo. Então, vamos tomar a primeira derivada desse polinômio aqui. Deixa eu pegar a cor vermelha. Então, vamos tomar a primeira derivada aqui. Se eu tomar a primeira derivada, o que eu ficaria? Esse daqui é 0, então isso daqui é h elevado a 1, né? Ia cair 1 e ficar h elevado a 0. Então, o primeiro termo aqui ficaria f' de A. O segundo termo, esse h corta com esse 2, correto? Então, ficaria mais f duas linhas de A vezes H, mais Esse último, então, o expoente vai cair aqui, ficaria n vezes f elevado a n, aliás, a enésima derivada de A, sobre n fatorial. Porém, né, agora eu posso cortar, então ficaria n vezes n menos 1 fatorial. Então, eu consigo cortar esse com esse, e a expressão que a gente vai ter vai ser exatamente essa primeira aqui. Tá, e se eu derivar isso daqui mais uma vez? Então, f duas linhas. Vamos olhar para essa segunda expressão aqui, né? Considerando aquela lá como primeira. Bom, essa daqui corta, essa daqui vai ficar 1 vai cair, ou vai ficar h elevado a 0, e blá, 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 blá. Lá no final, vai cair mais um expoente do h, e vai ficar n menos 2 fatorial. E se eu fizer isso n vezes? Então, continuei aqui até ficar n vezes. Vai sobrar só o último. Vai ficar fn, a enésima derivada de f em A. Ok. Então, vamos estudar o que acontece quando eu coloco h igual a 0 nesse caso. Então, no primeiro caso, caso geral aqui, para h igual a 0, você percebe que vai cortar todos. Ó, esse daqui é 0, 0, 0, 0, pá, 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 pá. Sobra quem? Sobra o primeiro termo. Então, sobra f de A. Então, para quando o meu p de 0 é igual a... Quando o meu h é igual a 0, isso daqui vai ser igual a f de A. Vamos olhar essa segunda expressão. P de linha igual a h. Então, para h igual a 0, ia cortar tudo menos o primeiro termo, que é f' de A. E para o segundo, ia cortar tudo menos o f duas linhas. Então, você consegue imaginar o que aconteceria para enésima derivada de P. Isso seria a enésima derivada de A. Então, eu fiz um gráficozinho para dar uma visualizada, né? Então, f é a minha função e P é o nosso polinômio. Basicamente, o que esse P está fazendo é analisar o ponto A nas proximidades do zero. Então, o que antes eu olhava em A, agora eu consigo olhar em zero, né? Eu faço basicamente uma transmutação. Transmutação não, como que fala, velho? Faz uma transformação dessa função, faz um deslocamento. Então, eu faço o estudo dessa função nas proximidades de zero. Ah, é a mesma função? Não é a mesma função, né? É uma aproximação. E quanto maior esse n, melhor essa aproximação fica. Então, ela é n vezes derivável. Quanto maior for esse n, mais próximo ele fica da função, até que uma hora se pareça praticamente a função completa. Mas para o estudo nas proximidades vai ficar praticamente perfeito o estudo nas proximidades do ponto. Bom, observação 2, então. Aqui na observação 2 a gente define um conjunto J com H pertencente aos reais e A mais H pertencente ao intervalo, né? Então, estou estudando o intervalo da função, cadê aqui? Ó, A mais H tem que estar nesse intervalo, então provavelmente eu vou definir uma função que o domínio seja A mais H. E é exatamente o que eu vou fazer, né? Então, se A mais H está no intervalo, eu consigo definir uma função H. Então, a R de H, né? Eu consigo definir essa função R de H, que seria igual a f de A mais H
menos o P de H. E, bom, essa função é interessante por quê? Porque a gente vai usar ela no lema 1 e não vai usar ela para demonstrar o teorema 1. Por isso que ela é importante essa observação. Mas olha só o que vem dessa observação. Essa linha de baixo aqui. Então, R de 0. O que seria R de 0? R de 0 seria, então, para H igual a 0. Para H igual a 0, então, seria R de 0 seria igual a F de A, né? H vale 0. Então, F de A menos P de 0. Porém, o que a gente tinha visto ali em cima? Olha só, vamos fazer a subtração, então, vou passar o P de 0 para o outro lado. Isso ficaria, então, 0 igual a F de A menos P de 0. Opa, não tenho F de A menos P de 0, então eu sei que o R de 0 é igual a 0. Ah, e o R' de 0 vai ser a mesma coisa, né? O R' de 0, então, vai ser o P' de 0 menos F' de 0, ou F' de A menos P0. Então, F' de A, 0 vai ser F' de A menos P' de 0. E assim por diante, né? Para todos aqui. Então, 0 seria igual a F duas linhas de A menos P duas linhas de 0. E para Fn seria exatamente a mesma coisa. Então, tudo isso vai ser igual a 0. É isso que eu estou dizendo nessa observação aqui. Bom, lema 1, então. Seja esse próprio conjunto que a gente definiu aqui, ele vai se derivar no ponto 0, pertencente a J. Então, R de 0, tal, vai ser igual a 0. C e somente C ocorre esse limite aqui, que é bem parecido com o limite que a gente estuda na seção 1.2, eu acredito que seja regra da cadeia. É bem parecido, certo? Lá não tinha o N aqui. E esse limite para H elevado a N vai ser igual a 0. Demonstração. Demonstração desse teorema e desse lema, que prepara para o teorema, é enorme. Eu não vou fazer ela aqui. Ah, quero ver essa demonstração. Eu coloquei vídeo ali, né? Então, tá aqui no alinho. Tá, a demonstração aqui é exatamente essa demonstração, tá? É enorme, muito carregada, bastante coisa. Então, eu vou pular essa demonstração nesse vídeo, mas se você quiser, tá aí, né? E ela acaba aqui em cima. Agora a gente vai ver o teorema 1, fórmula de Taylor infinitesimal, que é o que nos interessa, né? Essa parte difícil aqui. Talvez eu até tenha que refazer o vídeo porque eu vou errar essa demonstração, porque eu não sou bom o suficiente. Então vamos lá. Seja f o intervalo i indo para r n vezes derivável em a pertencente a esse intervalo i. Então, ocorre duas coisas. Para todo h pertencente a j, temos que f de a mais h vai ser igual a f de a mais f' de a, que é praticamente a fórmula de Taylor, né? Aliás, está faltando uma coisa aqui. Se do jeito que eu escrevi é exatamente a fórmula de Taylor, mais R de H. Tá? Faltou o R de H ali. Nossa, eu escrevi tudo errado, então. Cadê, velho? Falta... Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Tá faltando coisa nessa bagaça aqui. Onde o limite de R de H tendendo a H elevado a N, H tendendo a 0, vai ser 0. Então, esse seria o item 1, tá? Tá faltando um pouco. E o item 2 é o polinômio de Taylor. PH é o único de grau N, tal que satisfaz essas condições. Vamos começar, então, pelo item 1. Aliás, né, só uma observação, até agora não teve um teorema que eu tive que escrever na linha de baixo o teorema. Esse é o primeiro que eu tenho que escrever na linha de baixo, nem consegui pintar tudo de amarelo. Então, o teorema da fórmula de Taylor infinitesimal sinistro aí, velho. Bom, a gente precisa, eu quero usar o lema 1 para provar essas coisas. Aliás, para o item 1 e para o item 2 eu vou usar o lema 1. Para o lema 1 eu preciso definir algumas coisas, então vamos definir
vamos definir tudo. Definimos R de J em R. Então vamos definir aquela função R de H. Peraí, deixa eu fazer um H um pouco para a direita. Com H seno R de H igual a F de A mais H menos P de H. Bom, esse R de H está bem definido, né? A função está bem definida e o nosso polinômio está bem definido. Onde P de H é o polinômio de Taylor. Vou baixar um pouco aqui. Onde P de H é o polinômio de Taylor. Assim. Vou mandar esse P de H para o outro lado, tá? Então, fazendo essa manipulação, assim, vírgula, F de A mais H vai ser igual a R de H mais P de H. Ótimo. Agora, o que a gente tem? Deixa eu até pensar a escrita aqui, velho. Eu quero olhar agora para a observação 2 que a gente fez, que garante que esse R de H vai ser igual a zero, né? R de 0 vai ser igual a zero, R de 0 vai ser igual a zero. Tá. Eu não queria colocar onde de novo, porque eu fiz 2 vezes. Vamos, que senão, ó, ficaria onde. Bom, pelo teorema, pela observação. Então, pela observação 2, temos que o F de A mais H, ou R de H definido dessa forma, ele é o seguinte: R de 0 é igual a R de 0, que é igual a R duas linhas de 0, que é igual a blá blá blá, que é igual a R elevado a N de 0, que é igual a 0. E pelo lema 1, eu tenho essa implicação de que o limite para H tendendo a 0 de R de H sobre H elevado a N, isso daqui é igual a 0. Então aqui a gente termina de provar o item 1, né? Eu consigo mostrar essas duas coisas, inclusive essa que eu tinha esquecido de escrever, consegui mostrar que esse H existe, né? Esse R de H existe. Vamos para o item 2 agora, então. O item 2. Bom, vamos fazer a demonstração desse item 2 agora. Eu tive que voltar porque eu fiz errado. Mas vamos fazer a demonstração do item 2. O item 2, então, ele diz sobre o que o polinômio de Taylor é um único de grau n, tal que satisfaz essas condições, né? Note que o P aparece aqui, né? Com o limite de R de H sobre H elevado a N, para H tendendo a 0, sendo igual a 0. Então, vamos fazer o quê? Se ele é o único, vou supor vou supor um polinômio diferente e vou chegar que é o mesmo, correto? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos supor um polinômio genérico aqui. Então, seja um polinômio um polinômio Q de H, deixa eu baixar um pouco, Q de H igual a A0 mais A1H mais A2H ao quadrado mais mais ANHN, tal que ele satisfaz as condições do item 2, né? Quais são as condições do item 2? Seria satisfazer essa primeira coisa aqui, F de A mais H igual a P de H, e esse limite sendo igual a 0. Então, tal que satisfaz essas duas condições. Calma aí, me mostra um pouco de problema. Tal que F de A mais H é igual a Q de H mais Rn. E o limite
para h tendendo a zero de R de H sobre H elevado a N é igual a zero. Pronto, supus as minhas duas condições que eu preciso supor. Agora, se eu tenho essa condição aqui, que é a condição mais importante, o meu lema 1 é um C somente C, né? Então, se eu tenho isso, eu tenho essa implicação aqui, ó, desses R de zero, R' de zero e tal, tal, tal. Bom, já, então, assim, pelo teorema 1, pelo lema 1, temos que R de zero igual a R' de zero igual a igual a Rn de zero. Isso tudo vai ser igual a zero. Perfeito. Agora, por outro lado, vamos analisar o que seriam essas derivadas. Por outro lado, pela própria definição que eu fiz de Q de H, vamos fazer a derivada de Q de H. Então, ó, Q' de H. Q' de H seria F de A mais H menos R de H. Bom, o R de H, na verdade, a gente pode só olhar o polinômio original, né? Acho que fica até mais fácil. Acho que estava quase causando problema de não devia. Se eu derivar, então, esse polinômio original, vou fazer em vermelho aqui, essa primeira some, aí o expoente cai, fica só A1. Então, vamos ver como que fica a primeira derivada aqui. Ficaria A1, opa, deixa eu colocar em preto. Ficaria A1 mais 2A2 mais 2A2H mais tananã N a N HN menos 1. A segunda derivada ficaria como? Que duas linhas seria então 2A2 mais tananã ficaria N vezes N menos 1 a NH elevado a N menos 2, né? Se eu continuar esse processo para Q elevado a N de H, eu ficarei então com N fatorial lá no último, vezes a N. Ótimo! Agora vamos fazer a comparação desses termos. Logo, F de A vai ser igual a Q de zero, que vai ser igual a zero. Então, vamos analisar isso que eu acabei de escrever. O meu F de A, quem que é o meu F de A? Estou fazendo essa análise aqui, né? Então, supondo o H igual a zero, fico com o F de A. O H é igual a zero, então isso daqui é Q de zero. E a gente já estudou que isso daqui tem que ser igual a zero, porque o limite... Porque isso vai dar igual a zero pela construção do polinômio, que está aqui em cima, ó. Essa observação 1. Bom, voltando, isso daqui vai ser igual a zero. A primeira derivada de A vai ser igual à segunda derivada. A primeira derivada de Q, que vai ser, nesse caso, igual a A1. Lembrando que o H está igual a zero aqui, tá? Então, ó, corta tudo. Para H igual a zero vai cortar todos os termos. Ok? Só vai sobrar o A1. Para F duas linhas, vou fazer o F duas linhas aqui, que vai ser importante, porque não está parecendo seguir um padrão aqui, mas está seguindo um padrão bem bacana, inclusive. Então, vai ser igual a Q duas linhas de zero. Agora, o Q duas linhas de zero vai ser o seguinte, vai ser 2A2. Então, 2A2. Porém, se eu passasse esse 2 dividindo, o meu A2 vai ser quem? Ó, passei o 2 dividindo na minha F. Então, ficaria F duas linhas de A, dividido por 2, vai ser igual a A2. Interessante. F três linhas, aliás, agora já dá para generalizar, né? Então, vamos generalizar.
Para Fn, isso ficaria como, então? Ficaria que n de 0 igual a n fatorial de an. E dividindo este fator, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ficaria Fn de a dividido por n fatorial, que é igual a an. Então, você percebeu que os coeficientes desse meu termo, desse meu polinômio que eu acabei de criar, esse é um polinômio Q, eles são exatamente iguais aos coeficientes do polinômio de Taylor. Então, ó, FA, F' de A, F duas linhas de A sobre 2, e o último que a gente acabou de fazer, F elevado a enésima derivada de F de A sobre N fatorial. Então, olha aqui embaixo. Enésima, ai caraca, mouse. Enésima derivada de A sobre N fatorial igual a elevado a N. Ou seja, quem que é esse polinômio que eu acabei de criar? Portanto, Q de N é o polinômio de Taylor de F em A pertencente a I. Bom, então a gente finalizou a prova aqui. Eu posso até colocar o quadradinho aqui embaixo já. A gente finalizou essa prova. O polinômio de Taylor é o único que satisfaz essas condições. É muito, muito interessante isso. Não existe nenhum parecidinho. Não, pô, o único que consegue aproximar de forma decente essa função, seguindo esses critérios, é o polinômio de Taylor. Então, é esse resultado que a gente tem aqui no final. E, para finalizar, esse vídeo já acabou, tá? Para finalizar essa sessão, vai ter dois exemplos que vêm da fórmula de Taylor, que vão ser simplesmente dois exemplos muito importantes para o cálculo, inclusive o L'Hopital, que é o último. Então, é isso. Até mais.